Muito obrigado, querida. A nossa gratidão de antemão aí pelo carinho de todos vocês. Nosso abraço fraterno a todos os amigos e amigas aí de San Diego, e de outras regiões que talvez estejam aí ou nos acompanhem depois por meio da gravação. É sempre uma alegria a gente poder contribuir com o movimento espírita nos Estados Unidos. A gente sabe da dedicação com que muitos corações têm se entregado a essa tarefa por aí. Já tivemos a oportunidade de estar algumas vezes aí nos Estados Unidos, ainda não em São Diego, mas um dia surgirá essa ocasião de estarmos também em San Diego. Mas a gente daqui do Brasil vibra com muito carinho para que vocês prossigam nessa tarefa, levando a luz do Consolador a tantos corações. Então, agradeço pelo carinho e pela oportunidade, também agradecendo, né, alto pelas possibilidades da tecnologia que nos permite esse encontro, superando as distâncias. Para o espírito, para o pensamento, essas distâncias, em verdade, quase que não existem, ou podemos superá-las muito mais facilmente, e é em torno disso que vai girar a nossa reflexão nesta tarde aqui para nós, início de tarde aí para vocês. Nós tomamos como base para as nossas reflexões nesse estudo uma obra que é um fruto de uma viagem que foi uma viagem histórica para a doutrina espírita, até no que diz respeito a essa vinculação entre o movimento espírita do Brasil, o movimento espírita nos Estados Unidos, mesmo na Europa, porque me refiro aqui à viagem que foi feita por Chico Xavier e por Valdo Vieira na década de 60, quando passaram aí pelos Estados Unidos, Nova York e outras cidades, Washington DC, passaram por aí algumas casas e depois se dirigiram à Europa, passando lá por alguns países. Passaram na Inglaterra, na França. E dessas viagens e das mensagens, algumas mensagens que foram recebidas por ambos durante esse roteiro, surgiu esse livro, que é um livro muito interessante, assim. Mensagens dos mais diferentes tipos, também contribuições de diversos espíritos, culminando no livro chamado Entre Irmãos de Outras Terras, convidando-nos justamente a antever aquilo que o Espiritismo prepara, na verdade, aquilo que o próprio cristianismo já nos preparava, é essa visão mais global, todos nós enquanto irmãos, algo que a tecnologia foi favorecendo, superando ou eliminando barreiras, técnicas, materiais que existiam para esse intercâmbio, para essa troca fraterna em sentido mais amplo. Mas, como sabemos, se a tecnologia, se no aspecto material a gente tem conseguido superar algumas barreiras. Do ponto de vista espiritual, moral, ainda carecemos de alguma caminhada para conseguirmos superar algumas barreiras, para que, enfim, de fato, nos vejamos enquanto humanidade, uma grande família, todos sob a mesma tutela, né? A tutela de Jesus neste planeta Terra, conduzindo-nos a em direção ao reino de Deus, que é a meta do Evangelho e é o grande propósito pelo qual todos nós, enquanto discípulos de Jesus, trabalhamos. E nesse livro, nós passávamos recentemente por uma mensagem que nos chamou a atenção e que julgamos bastante pertinente para os nossos tempos modernos. Ante o contexto que nós temos, né? Esse progresso tecnológico tão avançado, estamos vivendo agora a era da inteligência artificial, por exemplo, que certamente vai ser também mais um desses divisores de águas. Toda a tecnologia que nos propicia, por exemplo, esse encontro que nós estamos tendo agora, entre outras questões que nos foram trazidas. No entanto, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da transcendência, muitos e muitos dos espíritos ainda encarnados hoje no mundo se veem como que perdidos, às vezes sem referências, sem esperanças, sem respostas, ou mesmo indiferentes a essas questões. Nós que já estamos numa busca, pelo menos, em torno desses assuntos, desses temas, também precisamos de nossa parte de muita atenção, de muita vigilância e de muita compreensão, discernimento, para que realmente estejamos aí bem orientados quanto aos deveres que nos cabem, para que contribuamos de fato com a espiritualidade superior nesse processo em que estamos todos inseridos
de aperfeiçoamento, agora, sobretudo moral, espiritual da humanidade, um despertamento, de fato, para uma nova compreensão acerca da vida, a preparar um novo tempo para a humanidade terrestre. A era da matéria, o materialismo, que vão perdendo espaço, embora ainda se mostrem muito resistentes na sociedade como um todo, e a era do espírito, que vai, enfim, se afirmando os horizontes do amanhã, desse novo tempo que vão aos poucos se anunciando no porvir. E né, na perspectiva da humanidade. Então, no capítulo de número 11 dessa obra, nós achamos essa mensagem que ela traz muitos aspectos assim bem valiosos na sutileza dos detalhes para refletirmos sobre a nossa vida nesse contexto moderno. Nós para conosco, nossos compromissos, nossos deveres para com o nosso mundo interior, por exemplo, para com o nosso próprio autoaperfeiçoamento, para com a manutenção da nossa paz, a nossa relação para com os outros, no âmbito da família ou no âmbito da convivência rotineira do dia a dia, nossos deveres para com o próprio Espiritismo, para com a mensagem do Evangelho que já nos alcançou de alguma maneira. Então a gente vai tomar essa mensagem como base de referência para que reflitamos sobre a nossa inserção nesse mundo moderno, o quanto estamos atentos ao que nos cerca e ao que nos cabe, para que construamos de fato bases mais sólidas de progresso, não só para nós, mas também estímulo para outros, para vidas ao nosso redor, que às vezes, como comentávamos, se sentem muito perdidas nesse momento de muita confusão também nos horizontes sociais da humanidade, né? As perspectivas desse mundo em transição. Então, muitas criaturas se veem às vezes perdidas, sem uma esperança, sem um sentido que lhes dê forças para seguir, um norte, pelo qual possam se orientar. Então é muito importante que nós nos vejamos inseridos nisso e estejamos sempre atentos, dia a dia, refletindo sobre como nós estamos nos portando, tanto em benefício do nosso próprio progresso, claro, né, nosso dever primordial, mas também a benefício daqueles que nos circundam e, por consequência, também da sociedade como um todo. Então a mensagem se encontra no capítulo de número 11 do livro, Entre Irmãos de Outras Terras, com o título que é o título justamente da reflexão que nós propusemos. Convite ao pensamento. É importante isso, né? Porque sempre que nós tratamos das revelações, das informações que nos chegam do mais alto, elas chegam na forma de convite. Jesus, quando esteve entre nós, jamais se impôs. É muito conhecido o seu convite, convite esse que perdura ainda hoje, está plenamente válido. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é um convite assim muito diferente da imensa maioria dos convites do mundo ainda hoje. Convites à ilusão, convites às tentações, convites aos desequilíbrios, convites aos vícios de toda sorte, convites que nos cercam diariamente por meio das informações, das redes sociais, das conversas, das convivências. E é quase que impressionante que um convite como esse de Jesus, que prometa coisas tão distintas daquilo que o mundo promete, que esse convite ainda hoje ressoe no mundo e com tanta eloquência. Né? Um convite que promete a negação de si mesmo, ou que propõe a negação de si mesmo e a tomada de uma cruz, como é que esse convite tem perdurado há 2000 anos? Quando tantos outros convites prometem prazer sem medidas, poderes, louros, fama, reconhecimento, aplausos, são os convites buscados pela maioria. Mas o convite de Jesus segue aí, porque no fundo, no fundo, a alma minimamente desperta sabe que esse é o convite verdadeiro. Primeiro a luta, primeiro o trabalho, primeiro a disciplina, depois a felicidade real. Depois o gozo verdadeiro. Ao passo que o mundo inverte a lógica divina. O mundo é primeiro a satisfação imediata, ou a satisfação a qualquer custo,
a satisfação sem pensar nas consequências, o prazer, o reconhecimento, o poder apesar da consciência. E aí muitas criaturas acabam aderindo a essas formas de se alcançar no imediatismo terrestre o prazer, o contentamento e acabam se vendo depois frustradas. Mas o convite de Jesus aí está. É um convite que perdura e, de novo, frisando, é um convite, não uma imposição. Quem quiser vir após mim. Da mesma forma, o Espiritismo. O Espiritismo surge como um convite dos imortais, dos próprios espíritos, aqueles que outrora viveram neste mundo, espíritos como nós outros, que vêm então nos convidar à posse da nossa verdadeira cidadania, vem nos convidar à aquisição das verdadeiras riquezas no universo e na criação sem fim de nosso Pai. Para tanto, é preciso passar pelo processo. Como no convite de Jesus, primeiro a luta, primeiro o esforço, primeiro a disciplina, depois as conquistas definitivas e efetivas do Espírito. Então, vale frisar já logo de início esse ponto. Sempre que tratamos daquilo que chega até nós das fontes superiores, estamos tratando de convites, porque o livre-arbítrio é algo sagrado, até mesmo para Deus. Deus que estabeleceu a criação como ela é, ele próprio respeita o livre-arbítrio de suas criaturas. Não se impõe, atua sempre na vida de cada um de nós, na maioria das vezes, sutilmente, porque não quer violentar consciências. No entanto, está sempre lá, disposto a secundar os nossos esforços para crescer e avançar em direção a Ele. Mas não pode também o Criador descer para errar conosco. Como diz Emmanuel, Deus não desce de sua grandeza para errar conosco. Ele aceita as nossas escolhas, acompanha as nossas decisões, mas como aquele pai da parábola do filho pródigo, estará disposto a acolher-nos quando nós fizermos o movimento de retorno, aceitando enfim o convite e a convivência mais estreita com ele. Então era o que o nosso querido Honório Abreu costumava dizer a respeito do espiritismo, né? Ele dizia assim que o espiritismo não exige nada, mas espera tudo. Porque é uma doutrina, sobretudo, de esclarecimento da consciência. Ele não vai se impor dizendo não faça isso, não faça aquilo. Ele vai orientar: olha, em fazendo isso, tais serão as consequências. Em fazendo aquilo, estas serão as consequências. Sua consciência, portanto, está esclarecida e espera-se que a consciência esclarecida seja aquela que orienta a criatura no seu processo de transformação. Então, aqui nós temos um convite ao pensamento. Ou seja, vamos analisar como nós estamos lidando com o nosso pensamento? Estamos, de fato, utilizando todos os recursos que o Espiritismo nos tem dado de esclarecimento acerca da vida, acerca de nós mesmos, da nossa natureza, da importância do pensamento na vida? Como não nos lembrarmos aqui de um livro, uma obra magna de Emmanuel chamada Pensamento e Vida, em que ele fala do impacto do pensamento na vida de cada um de nós. Será que nós estamos realmente, a partir do convite que nos foi feito pelo Espiritismo, cuidando do nosso pensamento e, por conseguinte, da nossa vida? Em especial nos tempos em que nós vivemos, em que essa interação entre espíritos ela é ainda mais acentuada por meio da tecnologia, né? As conexões, as informações que estão estabelecidas hoje são de um volume ainda maior, algo que jamais antes foi visto aqui no planeta Terra, pelo menos em termos dessas possibilidades de conexão. E em torno disso, ou por detrás disso, está sempre o pensamento. Quando eu vou lá numa rede social, fico lendo, eu estou, pelas vias do pensamento, associando o conteúdo emocional, o pensamento vibracional de quem escreveu, compartilhou aquele conteúdo. Então, no fundo, nós estamos sempre tratando de vinculações mente a mente, hoje acentuadas, intensificadas pelas redes sociais ou por essa era tecnológica que nós temos, em que a informação também veicula-se de maneira tão mais ampla e veloz. Então, tudo isso impõe novos desafios ao espírito encarnado, né? Então, é isso, sobre isso que nós vamos aqui conversar. E eles colocam até aqui uma notinha a respeito da mensagem. Foi uma mensagem que foi recebida em Nova York, no dia 6 de julho de 1965, uma psicografia
do espírito André Luiz, por meio do Valdo Vieira, né? Os capítulos são alternados, ora psicografia do Valdo, ora do Chico, né? E diferentes espíritos. E eles tinham recebido um convite lá para participar de um programa de televisão para divulgação, né, das questões do espiritismo. E aí eles recebem essa mensagem do André Luiz, aproveitando esse contexto. Então, a época da televisão como um meio de divulgação dessas ideias, ou seja, algo que promove essa interação via pensamento entre outras tantas e tantas mentes, né, veiculando ideias novas. O André Luiz traz essa reflexão, então, acerca do pensamento e da importância de refletirmos sobre ele e sobre o seu impacto. E ele começa dizendo assim, então, né? Todos os canais da publicidade respeitável são caminhos pelos quais a ideia espírita precisa e deve transitar. Então, já naquele tempo em que os recursos tecnológicos estavam tão aquém do que nós temos hoje, os espíritos já, digamos que antecipavam o que viria a ser. Então, naquele tempo, tínhamos os livros que alcançavam já muito mais pessoas, né, que em outros tempos da humanidade. Imaginemos só, 500 anos atrás, a dificuldade para a veiculação de novas ideias. Então, todos os processos de transformação eram muito mais lentos. Com essa dinamização da troca de ideias e informações, também os processos de transformação tendem a se agilizar. Então surge lá o rádio, depois a TV. Hoje nós estamos na era da internet. Então essa reflexão, que era importante já naqueles tempos, hoje é ainda mais importante, porque aquele tempo não eram todos que tinham a possibilidade de servir-se dessas tecnologias para veicularem essas ideias. Hoje todo mundo tem uma rede social. Hoje todo mundo tem lá um canal no YouTube ou um Instagram. Todo mundo é mais responsável por aquilo que veicula e pelas conexões que estabelece por meio daquilo que busca, na internet, daquilo que acessa, claro, nos livros também, mas né, nesse contexto mais amplificado que nós temos hoje. Aí o André Luiz prossegue dizendo: nossa tarefa, porém, na hora que passa, é a de reavivar a chama dos princípios doutrinários. Convite ao pensamento, apelo ao raciocínio. Achamo-nos à frente de um mundo em reforma, casa em transição e refazimento. Entre as acomodações do antigo e os desafios do novo, somos trazidos a erguer um cenáculo para os valores da alma. Então, esse parágrafo ele já é em si toda a base para um estudo amplo do que é a nossa tarefa enquanto espíritas hoje. Seja na casa espírita, seja alguém que é um divulgador espírita, ou nós, como espíritas, de um modo geral, lembrando que o espiritismo de alguma maneira está empenhado em nossa vida, né? Então, de alguma maneira as pessoas irão ler o que é o resultado do espiritismo em uma vida, por aquilo que fazemos, por aquilo que falamos, por aquilo que divulgamos, pelas ideias que abraçamos, adotamos, passamos adiante, e claro, as condutas consequentes e correspondentes daquilo que são daquilo que é o nosso conjunto de ideias. Então, o André Luiz, ele está convidando-nos aqui a analisarmos como uma fonte, como um ponto de irradiação de todo esse conteúdo que o Espiritismo nos proporcionou. É algo que se aplicava àquele tempo, mas, como dizíamos, que se aplica ainda mais hoje. Aliás, essa tem sido uma coisa recorrente nos últimos tempos. Nós temos acessado uma série de mensagens, do Emmanuel, sobretudo, mas começa aqui também do André Luiz, mensagens antigas, assim, da década de 60, 50, algumas até da década de 30, e às vezes a gente até compartilha e muitas pessoas acham que é uma descrição exata dos dias atuais, para a gente ver a antecipação da espiritualidade em relação ao que estava por vir. Porque os espíritos, eles não trabalham em termos do tempo como nós o sentimos aqui na matéria. Para eles, 100 anos, um século, como está no Livro dos Espíritos, é um relâmpago na eternidade. Então, os projetos do mundo espiritual, especialmente das esferas mais elevadas, eles giram em torno de séculos, 3 séculos, 4 séculos. Então,
Lá na década de 30, década de 40, Emmanuel, André Luiz estavam antecipando para nós desafios que hoje são ainda mais pertinentes, ainda mais atuais. Àquela época a mensagem fazia sentido, mas hoje faz ainda mais. Porque, voltando aqui, né, ao que André Luiz diz, é preciso acender a chama dos princípios doutrinários. Convite ao pensamento. Nós estamos numa era, essa era tecnológica, em que o volume de informações que circula e que alcança uma mente hoje, mesmo a mente na fase juvenil, na adolescência, por exemplo, é imensamente maior do que todo o volume de informações que um espírito encarnado no ano 1000 alcançaria em toda a sua vida. Uma criança hoje de 10 anos teve acesso a mais informações do que um espírito que viveu 80 anos no ano 1000, no ano 1500. Né? Então, é um bombardeio informacional. Agora, qual o teor desse conteúdo, dessas ideias, dessas informações? A gente vai ver que muito disso é sombra, é fumaça, é bruma, é distração ao espírito. Nesse caos todo, nesse turbilhão, é preciso acender a chama das ideias que realmente iluminam e servem como norte, como referência, que abrem caminhos, que mostram roteiros. Então veja o que André Luiz está dizendo. Olha, nós estamos vivendo numa era em que a gente precisa, nesse sem fim de ideias e informações que alcançam uma mente hoje, a gente precisa difundir ideias que sejam esclarecedoras, que realmente tragam à criatura orientação, norte, para que ela se encontre em meio a tanta cortina de fumaça. Porque é muito fácil para um espírito hoje se perder na cortina de fumaça. Ficar 5, 10 horas acessando um monte de informação na internet e sair daquilo notando que ele não agregou nada em termos de crescimento, de perspectivas novas para sua alma. Pelo contrário, que ele saiu mais desanimado, mais desesperançado, mais confuso, mais perturbado, porque ele simplesmente se lançou a esse universo, a esse mundo virtual, essas interações mente a mente, pensamento a pensamento, ele se lançou a isso sem uma tocha para poder se conduzir, sem encontrar ali uma bússola. Então, eu me lembro até de uma mensagem do Emmanuel, vez por outra eu recorro a ela, porque eu achei muito interessante o que ele trouxe. Está no livro Amigo, capítulo 9. O título da mensagem é Assunto de Paz. Você pensa, né? Ele vai falar de paz, então ele vai falar do coração, do sentimento e tal. Do que Emmanuel vai falar? Ele vai falar da era moderna. Ele vai falar da velocidade e do volume de informações do nosso tempo. Ele começa dizendo assim, isso não sei exatamente de quando é essa mensagem, né, o ano exato, mas ele começa dizendo assim: podemos dizer que nós estamos atualmente vivendo na era da velocidade. E aí ele traz alguns exemplos. Então, viagens que antes demandavam dias, para não dizer meses, por exemplo, de um continente a outro, hoje você faz em um dia. Mensagens entre pessoas que antes demoravam meses para serem trocadas, porque a cartinha precisava sair daqui, pegar um navio, um barco e chegar no outro continente para a pessoa ler, para ela ler, responder e demorar mais meses chegar até aqui, de volta. Hoje é na hora, você conversa com a pessoa. Uma obra de engenharia. Antes, para você abrir uma estrada, se demorava anos e anos, talvez. Hoje, com a engenharia que temos, você, em alguns meses ou em um ano, você consegue fazer uma obra que antes demandaria uma década ou mais. Então, nós estamos num tempo diferente até. A percepção do espírito da passagem do tempo modificou-se muito. E isso impacta no sentir, nas emoções, né? Porque essa relação diferente com o passar do tempo, ela está muito associada, por exemplo, a essa questão de ansiedade que nós vivemos hoje. É um dos fatores por detrás. O Emmanuel tem uma outra mensagem que ele vai falar justamente disso. Então, a era da velocidade. E o Emmanuel vai seguir nessa mensagem dizendo assim, que isso estabelece para nós um certo critério de pressa em tudo que nós fazemos. Eu comentava isso numa palestra que fiz recentemente,
Esperar em Cristo é o título da palestra. E eu falava assim, antes as pessoas, a própria civilização, ela era muito mais rural, menos urbana. Então as pessoas conviviam mais com a natureza e, portanto, com os tempos naturais. A passagem dos tempos, as estações, o tempo entre o plantar e o colher. Então a pessoa ela lidava melhor com a passagem do tempo. Hoje não, no mundo urbano, marcado por essa velocidade de informação, de deslocamento e de tudo mais, a pessoa ela quer viver nesse critério de velocidade sempre. Acontece que, no que diz respeito às coisas do espírito, essa velocidade não se aplica sempre. Então, como ela não consegue trazer essa velocidade toda, né, para lidar com as coisas do espírito, com as coisas de convivência, com a mudança do outro, com as leis divinas e tudo mais, ela vai se frustrando, vai ficando ansiosa, vai ficando desanimada, vai ficando angustiada. Então, muitos desses fatores que nós vemos hoje como sintomas de uma sociedade que passa por desafios e questões estão associados a essas questões de mudança de contexto, de ambiente que nós temos numa era como a nossa. No fundo, nós vamos ter o quê? Sentimento, mente, espírito, aprendendo a lidar com um novo entorno, aprendendo a se conhecer melhor, a se governar melhor. Mas enquanto não faz isso, ele vai sendo meio que levado por esse turbilhão. E aí ele vai se deixando tomar por esses sintomas ou essas características desse tempo moderno. Então, Emmanuel fala desse critério de velocidade, que vai culminar, no que ele diz em uma outra mensagem, na filosofia do imediatismo, que transforma muitos de nós em crianças espirituais. Porque não sabe esperar. Em não sabendo esperar, não sabe compreender o processo natural, a criatura se frustra porque ela começa a construir uma virtude hoje, a virtude não está pronta amanhã. É projeto de 3, 4, 5 encarnações para ela ter algum avanço. Mas ela está acostumada que tudo ao seu redor é rápido, é veloz, é insanamente veloz. E aí ela desanima e ela se frustra. Ela olha para o outro e vê que o outro não mudou nada. Por quê? Porque ela está olhando com esse critério de velocidade que o mundo moderno nos traz. Então veja que é preciso nos entendermos nessa ambiência nova. O Emmanuel, inclusive, nessa mensagem, ele fala: muitos espíritos que encarnam hoje já vêm um pouco mais habilitados, porque prepararam-se para isso no mundo espiritual, a lidar com esse novo tempo do mundo na matéria. Contudo, muitos estão ainda adaptando a sua estrutura psíquica e psicológica para isso. Então, é um processo que a humanidade está passando. E tudo isso vai demandar de nós muito autoconhecimento, autogoverno, cuidado com o pensamento, que significa, no fundo, cuidado com a mente, cuidado com o sentir, que é a base, é o repositório basal do nosso pensamento, como nos ensina Emmanuel no livro aqui também já citado, Pensamento e Vida. Então, por isso que o André Luiz está falando aqui, convite ao pensamento, apelo ao raciocínio. É preciso que estejamos atentos em tudo que nós fazemos, desde a publicação que eu compartilho, a conversa que eu tenho com os meus colegas no trabalho, a conversa que temos no almoço em família, é preciso que estejamos atentos ao que nós estamos transmitindo e veiculando, em termos de palavras, mas até mesmo em termos de vibrações, de pensamentos, para que isso seja, junto a outras vidas, um apelo ao raciocínio, um convite ao estudo das questões mais sublimes da vida, mais importantes, as questões internas, as questões relativas à lei divina. Então, o meu agir no mundo, ele está estimulando isso? Ou ele está espalhando mais dessa cortina de fumaça das tantas e tantas distrações que desviam inúmeras, milhões e milhões de criaturas ainda hoje no mundo? Porque uma palavrinha que me chamou a atenção nesse primeiro parágrafo é essa aqui ao final, quando o André Luiz diz assim: entre as acomodações do antigo e os desafios do novo, somos trazidos a erguer, perdão, um cenáculo para os valores da alma. O que é um cenáculo? Essa palavra é muito conhecida no contexto do Evangelho, né? Porque ela faz referência àquela refeição de Jesus com os discípulos na última ceia. Foi feita no cenáculo. Então, o cenáculo é um ambiente, né? É um recinto onde geralmente eu vou ter ali uma refeição.
Eu vou ter uma partilha, né, de uma refeição com outras pessoas. E claro que aqui o André Luiz ele está trazendo essa questão para o aspecto espiritual. Nós somos chamados, em tudo que fazemos, a erguer um cenáculo para os valores da alma. Olha que bonito isso, gente. Quando a gente se aproxima de uma pessoa ou de outras pessoas, por exemplo, lá no trabalho, e a gente vai começar uma conversação, os nossos olhos físicos não estão vendo, mas a gente está construindo uma ambiência espiritual, de acordo com o teor da conversação. A questão é: eu estou erguendo um cenáculo para os valores da alma, ou estou erguendo ali uma prisão de ilusões para todos aqueles que vão participar daquela conversação? Esse ambiente espiritual que eu estou estabelecendo por meio da conversação que nós vamos ter ali na mesa do lar é um ambiente que é um cenáculo de culto, é um templo de adoração aos valores da alma, ao bem, ao amor, à esperança, à verdade, à luz? Ou é, na verdade, uma masmorra que a gente ergue em que nós vamos nos prender e prender a outros junto ou com as algemas, por exemplo, do vício, do ódio, da maledicência, do medo, da desesperança. Então, olha só que interessante. Toda vez que eu estou agindo no mundo, conversando ou não, a minha simples presença, ela está construindo um ambiente espiritual. Mesmo à distância, naquilo que eu compartilho numa fala, por telefone, ou material, um conteúdo que eu difundo pela internet, eu estou erguendo um cenáculo. Agora, o que que é partilhado? Que tipo de alimento é compartilhado nesse ambiente? Lembrando lá Jesus. Ele disse aos discípulos: Eu quero muito partilhar com vocês dessa ceia no cenáculo. Mas é óbvio que ali Jesus não partiu só o pão com Pedro, com João, com Tiago. Ele partiu, acima de tudo, o pão do Espírito, infundindo naqueles corações esperança, confiança, verdade, luz para as lutas que estavam por vir. Isso é tão importante, gente, que antes, por exemplo, quando pensamos nas Escrituras, antes de termos qualquer expressão de culto, de relação mais profunda com Deus por meio do templo, dos rituais e tudo mais, qual foi o primeiro ato, ou qual era o primeiro ato mais sagrado de interação com o divino? Se a gente volta lá à figura de Abraão, era a partilha da refeição. Quando eles se sentavam numa mesa para partir o pão. Aquilo era o ato mais sagrado que existia antes de qualquer templo, de qualquer liturgia, de qualquer outra coisa. Porque ali não se partia o pão material apenas, que era um símbolo da bênção divina, mas também ali eu tenho espíritos interagindo entre si, mentes que se interconectam, corações que se vinculam, pensamentos que alcançam outros pensamentos. Se a natureza dessa troca for luminosa, for divina, ali está tendo um ato de adoração a Deus. Ali está tendo um ato divino. Se não, aí nós estamos desvirtuando qual é a finalidade, por exemplo, dessa possibilidade que temos de interagir com outros. Para que nos foi dada a fala? Para que nos foi dada a audição? Para que façamos trocas divinas, para que partilhemos entre nós alimento divino, para que toda vez que formos erguer uma conversação, ergamos também um cenáculo para os valores da alma, como disse aqui André Luiz. Então, olha a magnitude dessa reflexão, que nos leva a pensar na nossa atuação diária, cotidiana. Quando eu me aproximo de alguém, quando eu sento na mesa com a minha família, quando eu estou na casa espírita conversando antes de começar os trabalhos, quando eu estou no meu ambiente profissional conversando com as pessoas, qual a natureza do cenáculo que eu estou erguendo? Quando eu compartilho o conteúdo na internet, qual a natureza do cenáculo que eu estou erguendo para aquela pessoa que vai acessar aquele conteúdo? Existirá ali uma partilha do alimento divino ou de um alimento deteriorado? Existirá algo que contribuirá para a saúde e o fortalecimento daquela pessoa, ou um alimento estragado que irá comprometer a sua saúde e o seu equilíbrio? Tudo isso sem que os nossos olhos materiais vejam.
mas que sempre acontece toda vez que o nosso pensamento busca o pensamento do outro. Qual a natureza desse alimento que é compartilhado? Então, é uma reflexão importantíssima para quem quer que queira viver como espírito, para quem quer que já tenha consciência do alcance dos poderes do espírito, aquilo que com os nossos sentidos não se vê, mas que está alcançando e transformando outras vidas, não só de encarnados, claro, mas também de desencarnados, porque de acordo com a natureza do cenáculo que eu ergo, eu atraio as companhias espirituais correspondentes. Então, se a mesa de almoço no meu lar é um cenáculo consagrado ao bem, à esperança, à educação, à luz, assim serão as companhias espirituais dentro do meu lar. Agora, se o cenáculo que eu ergo na mesa do meu lar é algo consagrado à maledicência, à inveja, à revolta, à palavra infeliz, à difamação, imaginemos as companhias que estarão partilhando desse banquete infeliz no âmbito do nosso lar. Então, convite ao pensamento, convite a entender, ponderar o alcance do nosso pensamento e como utilizá-lo, então, de acordo com aquilo que o Evangelho nos orienta e também o Espiritismo, ampliando ainda mais para nós esses horizontes de compreensão acerca dos poderes do espírito, em especial do pensamento. Então, já que é uma casa em transição, o mundo de hoje, com os seus desafios, com as suas questões, já que nos impõe, né, tantas dificuldades para o estabelecimento dessas novas bases da sociedade da manhã, que com cada conversação, com cada atuação nossa, possamos já ir estabelecendo algo dessas bases de amanhã, da sociedade que esperamos de amanhã. Não teremos uma sociedade que reflete em cada uma de suas instâncias a maturidade, o bom senso, o amor, a verdade, se isso não começar no âmbito do lar. Não dá para esperar que no âmbito da política, no âmbito da interação entre as nações, no âmbito da filosofia da educação, nós tenhamos realmente mentes laborando com os valores da alma, quando no âmbito do próprio lar nós ainda não laboramos com esses valores da alma. Né? Nos perdemos ainda nessas brumas e nessas sombras da matéria. Prossegue André Luiz. Agitar opiniões seria distrair, perder a oportunidade na extroversão. Polêmicas estéreis, inúteis, que nada agregam e que só perturbam mais as consciências e os corações, disso o mundo já está cheio, gente. Também de extroversão, ou seja, de distração por distração, de prazer por prazer, né, de devaneio por devaneio, o mundo, as redes sociais já estão cheios. Nós precisamos de almas que, onde quer que atuem, desde a conversa básica no lar, a conversa na rua com o vizinho, a conversa no âmbito profissional, como aquilo que ela veicula nas suas redes sociais, nós precisamos de almas que exalem, que irradiem grandeza, virtude, que tragam para o ambiente do hoje da humanidade terrestre algo desse amanhã que ansiamos. Então, aquelas almas que por onde passam, elas são como que uma luz que se acende. Não estamos falando de espíritos muito iluminados, avançados, não, estamos falando apenas daqueles que se esforçam por trazer uma pitada de luz em tudo aquilo que fazem, em tudo aquilo que transmitem às outras almas. Sabe? Aquela pessoa que estimula, aquela pessoa que destaca o bem, aquela pessoa que sabe que o mundo tem problemas, sabe que as pessoas têm imperfeições, mas que sempre busca virar a moeda, sempre busca apresentar a outra face, sempre busca caminhar a segunda milha, como diz Jesus. Que fazeis de especial? Pergunta o mestre. Porque amar só os que vos amam, ou seja, falar só com aqueles que pensam como eu penso, né? Gostar ou estar disposto a conviver só com aqueles que pensam exatamente como eu, especialmente hoje, né, no mundo tão polarizado em tantos aspectos, orar só por aqueles que partilham dos meus pontos de vista, das minhas perspectivas, isso muitas pessoas o fazem. E em relação aos outros, em geral,
polêmicas, discussões estéreis, infindáveis, distrações a perder de vista. Agora, trazer aquilo que agrega, aquilo que edifica, aquilo que estimula, aquilo que é útil, lembrando os critérios de Sócrates, né? O critério da bondade, da verdade, da utilidade, em toda a conversa que ele estabelecia, em toda a ação que ele realizava. Então é disso que nós estamos precisando. Porque para a extroversão, ou seja, distração, e para a agitação de opiniões, o mundo já está cheio de corações assim. Especialmente aqueles que se deixam ainda conduzir de maneira muito apaixonada pelas questões do mundo, que são passageiras, pelas ideologias, pelas perspectivas, pelos pontos de vista, pelas opiniões muito mais atreladas ao mundo, ao recorte do mundo, como nós o enxergamos agora, do que propriamente aquilo que é atemporal, aquilo que é divino, aquilo que é perene. Nós precisamos mais daqueles que tragam o que é atemporal para o tempo no mundo, aqueles que introduzam mais eternidade nessa efemeridade que vivemos enquanto na matéria. Porque isso é o que vai garantir que a gente construa, encontre maneiras de construir bases mais sólidas para a nossa personalidade, para o espírito que somos, para a nossa família e, por conseguinte, para a sociedade no transcurso do tempo, né? O espiritismo evangélico pede ceareiros decididos a revolver as leiras da verdade, silêncio e construção. Achei interessante isso aqui porque ele fala, né, que o Espiritismo pede de nós aqueles que estejam dispostos a revolver as leiras da verdade. E alguém poderá pensar então na pregação da verdade. Mas logo ele fala na sequência, silêncio e construção. Como a dizer que revolver a leira da verdade é muito menos falar sobre ela e muito mais apresentá-la na vida do que qualquer outra coisa. Como não nos recordarmos aqui daquela cena muito emblemática do Evangelho, quando Jesus, diante de Pilatos, Pilatos lhe indaga: que é a verdade? E Jesus responde com silêncio. Ou melhor, não há qualquer registro de resposta. Então, o silêncio foi a resposta de Jesus. Como a dizer assim, a verdade é algo que deve muito mais se manifestar pela própria vida do que em palavras. Porque em palavras ela pode sempre gerar embate, ou ela pode não ser tão eficaz porque às vezes ela está muito presente nas palavras, mas ainda não encontra espaço tanto na vida, e aí existe uma distância entre o que se fala e o que se vive, e a verdade será, ou encontrará mais resistências para ser acolhida. Mas se a verdade está na vida, se há uma coerência na vida da criatura, a verdade ela é muito mais bem aceita. Ela encontra muito mais espaço, muito mais ambiência. Por isso, pede-se muito mais aqueles que hoje vivam coerentemente com aquilo que já aprenderam acerca das leis divinas. Somos espíritos, nosso pensamento tem um impacto imenso. Portanto, não basta falar na verdade se ela não vibrar no coração. Se não existir a coerência, não dá para viver de aparência, acreditando que com isso enganaremos os outros, tentando enganar a nós próprios, quando a lei divina não se engana, tampouco a nossa consciência. Qualquer criatura minimamente desperta sente na discrepância das vibrações a distância entre o que falamos e o que de fato vivemos ou sentimos. Então, mais vale investir na vivência, o que já aprendemos, o esforço sincero para aplicar, por viver coerentemente, porque então, onde estivermos, seremos uma luz acesa, a estimular, a orientar, a esclarecer os corações acerca dessa verdade que já nos norteia os passos. A verdade do Evangelho, a verdade das leis divinas que o Espiritismo nos esclarece. Então, silêncio e construção. Falar sim quando for útil, mas lembrar o antigo provérbio que é muito sábio. A palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Num tempo como o nosso, somos muito induzidos a falar e a falar sobre tudo. A criatura tem pouco ou nenhum domínio sobre um determinado assunto, mas porque leu um parágrafo a respeito dele já se crê perfeitamente conhecedora. E sai a escrever um imenso texto sobre o assunto, demonstrando apenas para os que verdadeiramente sabem o quanto ela ignora. Mas ela quer transmitir uma aparência, né? Recordamos aqui daquele caso de Sócrates, quando foi dito que ele era o homem mais sábio da Grécia,
o oráculo de Delfos disse isso, ele falou: não, imagina, eu não concordo com isso. Eu vou provar por oráculo que ele está equivocado. E ele sai então entrevistando as pessoas, e ele nota que as pessoas nas suas áreas realmente conheciam muito, os políticos na sua área, os artesãos na sua área, os poetas na sua área. Mas ele notou também que, por conhecerem muito na sua área, eles achavam que sabiam na verdade de tudo. E aí começavam a emitir opiniões e perspectivas que, em verdade, atestavam a sua ignorância sobre outras áreas. É o orgulho, né? É a ilusão. E aí ele foi então percebendo que eles não tinham de fato a dimensão da sua ignorância, mas queriam transmitir uma aparência para que assim fossem reconhecidos. Ora, num tempo de redes sociais, isso é ainda mais pertinente. A criatura quer transmitir a aparência de que sabe disso, daquilo, daquilo outro, de que a sua vida é assim ou assado, mas aquilo não é verdadeiro para ela, mas isso não importa. Importa que os outros achem que ela é assim, não que ela sabe que ela é. E assim ela vai trocando o que é verdadeiro pelo que não é. E o resultado final disso, cedo ou tarde, é frustração, é desânimo, é angústia. É o que Emmanuel, ou melhor, André Luiz, está nos dizendo aqui. Foquemos no silêncio e na construção. Mais essência do que aparência. Compromisso com verdade, acima de tudo. A verdade sobre nós, a verdade da lei divina, do Evangelho, porque em fazendo assim estaremos fazendo o melhor para aqueles que amamos, para a sociedade como um todo, porque não temos o alcance do que de verdadeiro produzimos, o alcance que isso pode ter junto a outras vidas ou mesmo no transcurso do tempo. Não importa sejamos poucos, prossegue ele. O pão disputado com alarido nas praças foi a princípio um compromisso de trabalho entre o lavrador e o solo que lhe acolhe a esperança. Então, o pão que é disputado nas praças, que chegou às multidões, ele começou no silêncio da relação entre o lavrador e o solo. Quando ninguém o via, ninguém viu o lavrador, ninguém viu o início do trabalho, mas depois está lá o pão a nutrir as multidões. Assim também hoje, gente. A mensagem do Cristo que chegou até nós, ela passou um dia por aqueles poucos corações na casa do caminho, os primeiros seguidores de Jesus. Naquele ambiente diminuto, com tão parcos recursos, quando se poderia imaginar que daquilo chegaria a se ter um movimento que alcançou, nesses 2000 anos, milhões e milhões de almas? Quando Paulo poderia imaginar que daquelas pequenas igrejinhas que ele edificou e das epístolas que ele escreveu, que aquilo haveria de nutrir milhões e milhões de almas no transcurso dos séculos? Quando aquelas primeiras comunidades poderiam imaginar que aquele trabalho quase que anônimo, apagado, obscuro que eles iniciavam, reunindo-se ali nas catacumbas ou sob a luz das estrelas, que aquilo aparentemente tão diminuto, com tão pouco potencial, aparentemente, que aquilo haveria de nutrir um movimento que ao longo dos séculos transformaria a tantos e tantos corações. Da mesma forma, em relação ao espiritismo, eu me recordo da figura de Andrew Jackson Davis, ele que foi um grande médium aí nos Estados Unidos, e na noite de 31 de março de 1847, ele recebe uma mensagem, né, uma voz que passa ali pelos seus ouvidos espirituais e lhe diz: Olha, começamos uma coisa boa esta noite. Estavam se iniciando os fenômenos lá em Hydesville, na casa da família Fox. Quem poderia imaginar que da intimidade daquela casa, onde se iniciavam ali singelos fenômenos, que aquilo seria o ponto de partida de um movimento que culminaria no Espiritismo? Espiritismo que hoje nos alcança e que já beneficia milhões de almas, esclarecendo acerca das questões mais divinas e mais sublimes da vida. Quem poderia imaginar que de algo tão diminuto, no passar de um século e meio ou mais, surgiria um movimento tão grandioso? Foi o que Andrew Jackson Davis ouviu aquela noite da parte dos espíritos. Olha, nós começamos hoje uma coisa que vai parecer pequenina, uma casinha, uma família, alguns fenômenos, mas que, com o passar do tempo, foi se amplificando, se amplificando. Assim também nós hoje. Podemos ser 5, 10 pessoas num trabalho espírita,
de divulgação em novas terras, junto a outros corações, abrindo novos horizontes, novas frentes de trabalho, mas nós não temos ideia do que isso poderá representar daqui a 50, 100 anos. Os corações que talvez passarão por aí, por um trabalho, por uma atividade. O coração que será acessado às vezes pela simples mensagem espírita que eu divulguei na minha rede social e que foi para aquela alma um divisor de águas. Foi o que evitou a ela, por exemplo, um suicídio, foi que recambiou o seu norte, o seu horizonte de vida. Nós não temos ideia do alcance dos poderes do espírito. Então é isso que o André Luiz está dizendo. Olha, gente, o pão que hoje é disputado com alarido na praça, ele começou a ser concebido e realizado no silêncio do lavrador que colocou a semente do trigo. Ninguém viu ele fazendo isso, só Deus. Mas depois aquele pé de trigo virou o pão que alimentou uma família inteira, que por conseguinte, essa família inteira realizou algo que foi benéfico para a sociedade, enfim, as coisas vão repercutindo, porque é da lei divina que a semente do bem, ela se expanda sempre com o passar do tempo. Por isso nosso trabalho é serviço, ou melhor, silêncio e construção. Por mais que pareça agora um trabalho diminuto, por mais que os recursos sejam parcos, se nós estivermos erguendo um cenáculo de valores da alma, aquilo há de repercutir no tempo e no espaço, na matéria e fora dela. Nunca desprezar a obscuridade do início. Nunca desprezar a obscuridade do início. O evangelho começou com um singelo bebê numa manjedoura, entre as palhas, alguns animaizinhos e aquele casal cercado por um coro angélico. Assim também o Espiritismo. Citamos agora o caso da família Fox, que foi uma precursora da doutrina espírita, algo que começou com aqueles fenômenos assim, aparentemente um passatempo apenas, no máximo curiosidade para alguns, mas que Kardec soube ver neles a chave para os mais altos problemas da humanidade e da filosofia. Então não despreze a obscuridade do início. Quando falamos, por exemplo, do próprio Chico Xavier, que nos legou tanto em termos de espiritismo, um dia ele foi um simples jovem numa cidade interiorana do Brasil, recebendo a sua primeira mensagem, sem ter uma dimensão do que estava reservado àquela tarefa. Assim também cada um de nós, diante das possibilidades de serviço que o Senhor nos traz, não desprezemos a obscuridade do início. Acendamos com o livro a faísca de lume. Façamos a nossa parte, outros realizadores virão. A obra não é nossa. Nós somos admitidos a participar de uma obra que não é nossa. Nós temos essa alegria, nós temos esse benefício, essa dádiva. Participamos de um fragmento da obra, mas ela foi planejada antes de nós e seguirá continuando a sua continuidade depois de nós. Enquanto estamos nela, façamos o nosso melhor. Enquanto estamos no corpo, façamos o nosso melhor pela doutrina espírita, porque outros vieram antes e nos entregaram ela tal qual a recebemos e deveremos entregá-la aos que virão depois, dando continuidade a esse projeto que, no transcurso dos séculos, não temos dúvidas, será grandioso, assim como foi o cristianismo. Mas é preciso façamos a parte que nos cabe. Reflitamos na supervisão que verte do Cristo. Detenhamo-nos na reverência aos bons espíritos que o representam. O materialismo inventou máquinas capazes de sustentar o mínimo esforço físico para o homem na Terra, mas não lhe suprimiu as aflições de espírito. Quanto mais supercultos os povos do planeta, do ponto de vista do cérebro, mais ampla a taxa do sofrimento de natureza moral. Por isso, em nossos tempos, sobretudo, acender a chama do Espiritismo, seja na conversação do dia a dia, seja no mundo virtual, é tão importante. No capítulo seguinte dessa obra, inclusive, o Emmanuel nos trará uma mensagem, Supercultura e Calamidades Morais, em que ele nos falará das duas grandes calamidades morais do materialismo, o suicídio e a loucura, ou, em outras palavras, diz ele, a angústia e a obsessão. Um mundo marcado por arranha-céus, por foguetes, viagens espaciais,
engenhos admiráveis, impressionantes que a mente humana já concebeu. Mas o mundo ainda às voltas, com taxas crescentes de depressão, suicídio, ansiedade, perda de sentido existencial, guerras, mazelas, conflitos familiares, violência, agressão, elementos que ainda marcam a nossa convivência nesse mundo que é quase que um castelo de realizações materiais soberbas e impressionantes, mas que pede de nós ainda essa luz do Espírito, esse toque de sensibilidade do Espírito que o Espiritismo vem remediar, ajudando-nos a nos conhecermos enquanto espíritos, a fazer com que cada um se conheça enquanto espírito, para que então a gente possa suplantar, enfim, essas questões que ainda travancam o nosso progredir. Então é preciso equiparar esse progresso material com o progresso moral, espiritual. É esse o esforço, é esse o empenho da espiritualidade, sobretudo nestes tempos. E é preciso que estejamos atentos a isso, fazendo a parte que nos cabe. É, de certo modo, aqui uma antecipação, mais uma vez, né? Como que uma previsão, uma predição mesmo. O Emmanuel, o André Luiz tratarem dessas questões já lá na década de 60. Inclusive, nesse livro, há um apêndice, um anexo que foi inserido, que era um estudo estatístico dos casos de loucura e suicídio por país àquele tempo. Então, já naquele tempo, André Luiz e Emmanuel estavam fazendo esses estudos. Hoje, isso está mais em voga do que nunca. A reflexão em torno desses temas. É a espiritualidade antecipando para nós que esse avanço material todo, sem a contraparte do ponto de vista espiritual, haveria de desaguar nesse tipo de sintomática. E é algo que já estava previsto há mais tempo, inclusive, quando voltamos a Allan Kardec no livro Obras Póstumas, ao tratar da regeneração, o capítulo sobre a regeneração da humanidade, os espíritos lá já advertiam: a taxa de suicídios, de depressão crescerá a números jamais antes vistos. Por quê? É a criatura que, cercada agora por tudo aquilo que atende aos seus sentidos, nessa era de velocidade, né, de imediatismo, o prazer elevado aos píncaros, o gozo tomado como o ápice da vida. Essa criatura começa, enfim, a perceber que tudo isso não é aquilo que efetivamente se satisfaz. E ela então busca desesperadamente onde encontrar, onde o poço ou a fonte em que eu possa de fato me descedentar. Então isso vai se tornando cada vez mais explícito, cada vez mais ostensivo para o espírito nesses tempos que nós vivemos. Aquilo, no fundo, que o próprio Cristo já havia antecipado há 2000 anos, quando, diante da mulher samaritana, lhe diz: quem beber desta água terá sede novamente. Quem, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Acho que foi preciso todo esse tempo e todo esse desenvolvimento tecnológico, material da humanidade para entendermos ainda com mais propriedade o que Jesus quis nos dizer. Você pode multiplicar as fontes de gozo e prazer material ao infinito. Você pode ter todo tipo de distração, você pode viajar para todo o recanto deste mundo, aos mais belos paraísos deste planeta. Se você não estiver em paz, você não logrará alcançar estabilidade, felicidade verdadeira. Você pode buscar todos os tipos de fuga imagináveis. As drogas, o mergulho no mundo virtual, a busca tresloucada por fama, aplausos, reconhecimento, tudo que o mundo hoje fartamente oferece. Você pode buscar tudo isso. Enquanto você não se buscar, estarás perdido em meio a esse mundo alçado à condição de um castelo de prazeres e encantamentos. Porque, no fundo, é preciso buscar a fonte primordial, a fonte da espiritualidade, a fonte do amor, aquela que verte de nós próprios, a única que nos poderá saciar, a nossa comunhão com o divino. O cuidado, o zelo com o nosso sentir, no fundo, com o nosso pensar também, para que disso a nossa vida floresça, a nossa vida se enriqueça dos verdadeiros valores que nos farão felizes, nos farão plenos. Por isso prossegue aqui André Luiz. Conquanto indispensáveis na economia do progresso, os títulos acadêmicos e os avanços técnicos
não curam as moléstias do pensamento e nem arredam do caminho o fogo das paixões. Então, o mundo hoje, com os seus convites, promete que se eu alcançar essa ou aquela posição, esse ou aquele status, se eu atender esse ou aquele desejo, eu estarei alcançando aquilo que de fato me felicita. E assim a criatura vive numa corrida interminável em busca de um objetivo que parece nunca chegar. Porque alcançando um gozo aqui, logo ela percebe o quão fugaz era aquele gozo, busca multiplicá-lo, da mesma forma, fugaz esse gozo multiplicado, e ela entra numa espiral de ampliação de necessidades que nunca se finda. Faz-me recordar a frase de um poeta, Vicente, em que ele diz: a felicidade está onde a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. Esse é um cenário, né, do mundo moderno. A felicidade está onde a pomos. O mundo diz, ó, a felicidade está aqui, a felicidade está acolá, a felicidade está ali. Não, mas é nisso aqui também. Ela está onde a pomos e nunca a pomos onde nós estamos, ou seja, em nós. É o que Jesus disse à mulher samaritana. Se você buscar esse poço, aquele poço e tudo mais, achando que ali você terá água que de fato dê sedento, você vai buscar todos os poços do mundo sem nunca se saciar. Agora, a água que eu lhe der se tornará em você uma fonte a jorrar para a eternidade. Olha, em você. Porque quem leva consigo o manancial não precisa mais dos poços. Não precisa buscar esse ou aquele poço. O poço pode faltar, pode secar. Mas se o manancial está em nós, há sempre água da vida. Nunca falta o que nos planifique. Se é o amor que sai de mim, se é o amor que é o resultado da comunhão com o divino que verte através de mim, do meu coração, das minhas mãos, do meu olhar para o próximo, gerando felicidade ao meu redor, gerando vida por onde eu passo, esse nunca falta. Esse alguém, por onde ele passa, ele constrói vida, ele acende luzes, ele reacende olhares, ele faz reesperançar. Esse alguém entendeu o que é vida em abundância, onde está a água que sacia. Então é isso que André Luiz está nos dizendo. Somos convocados hoje a trabalhar na desmontagem das armadilhas do suicídio e no combate à praga da obsessão. Por isso, a mensagem seguinte é do Emmanuel sobre suicídio e depressão, né? As duas calamidades morais do materialismo. Que o Espiritismo tem todo um arsenal para responder a elas. Tanto no sentido de acolher, ofertando esse amor cristão de acolhimento, de escuta, como no sentido de ofertar à criatura propósito existencial, abrir a ela horizontes imensos diante dos quais os seus problemas se tornem bem diminutos ou bem contornáveis, preencher o coração dessa criatura de mais esperança, com as perspectivas sublimes da imortalidade, com as respostas que falam não só à razão, mas acima de tudo ao coração, acerca da grandeza da vida, para muito além da morte ou de qualquer dor ou dificuldade, a misericórdia divina a nutrir a todos nós em nossa jornada. Então, nessa era moderna, com tantos convites de extração, nós somos chamados a fazer esse convite, ou a espargir esse convite ao pensamento, que representa cuidado, primeiro em relação ao sentimento, depois ao pensamento, para que tenhamos então cuidado para com a vida, para com o espírito que somos, desmontando armadilhas do suicídio e combatendo a praga da obsessão, porque a mente que não se conhece, a mente que não se cultiva, o espírito que não cultiva o seu mundo interior, é como quem largasse um campo à deriva, ao sabor das circunstâncias. O campo que não é tratado é tomado por ervas daninhas. A mente que não é cuidada, gente, especialmente nesses tempos modernos, ela se torna terreno fácil para os processos obsessivos. Hoje, sobretudo, quantas das vezes as redes sociais não se tornam gatilhos para que o espírito encarnado, a mente ali, se torne presa fácil de uma série de paixões, vícios, distrações, ilusões em que se embarca. Então, é preciso orientar as criaturas encarnadas quanto à importância do cuidado para com o seu pensamento. Um convite de cuidado
ao pensamento, desmontando assim as armadilhas do suicídio que nascem dessa angústia, dessa frustração, desse tédio como resultado do prazer excessivo, mas sem propósito, sem finalidade maior, e também combatendo a praga da obsessão, que é o resultado natural, a consequência infeliz natural daquele que não cuida do que é, do seu mundo interior, da sua mente, dos seus sentimentos, das suas emoções, desarticulando as brechas do tédio e do desânimo, da angústia e da descrença, pelas quais se insinua a força da sombra contra a luz e do desequilíbrio contra a harmonia que rege a existência. Porque quem vive só para a matéria, desatento às realidades do espírito, do pensamento, ele abre brechas na sua alma, brechas de tédio, desânimo, angústia, descrença. São brechas na nossa fortaleza interior. Resultado de uma vida muito baseada na efemeridade, nos prazeres fugazes, nas paixões. Sempre que a gente se entrega muito a isso, logo nos vemos mais adiante com tédio. Ai, entediado da vida, sem sabor pela vida, né? E aí a criatura vai buscar os mecanismos de fuga, vai buscar mais prazer para tentar suprir esse tédio, ou desânimo, ou angústia. E aí ele conclui: prossigamos, permaneçam conosco a fé no poder supremo e a presença do Mestre, aquele mesmo eterno amigo que nos prometeu convincentemente: aquele que me segue não anda ou não andará em trevas. Como nunca nós precisamos relembrar disso. Aquele que com Cristo segue não andará em trevas. Por mais se façam trevas exteriores, a sua alma, dentro da sua alma, haverá claridade eterna, claridade sempre viva, porque haverá ali esperança, haverá ali discernimento, haverá ali fé, haverá ali, acima de tudo, amor. Forças essas que são nutridas, são mantidas por tudo aquilo que diz respeito ao cultivo do pensamento. Estudar, orar, conversas edificantes, a amizade que agrega, a boa leitura, o serviço no bem, tudo isso é convite ao pensamento, não nos deixando ser, não nos deixando tomar, digamos assim, de roldão pelas possibilidades tecnológicas do nosso mundo, pelo volume impressionante de informações, distrações e convites que a todos nos alcançam nos dias modernos. Se a nossa vida interior estiver bem cuidada, zelosamente protegida, né, atenciosamente analisada, então não haveremos de temer nenhum desses arrastamentos ou nenhum desses convites que chegarão até nós, porque teremos atendido ao convite fundamental, convite de cuidado em relação ao pensamento e, com isso, um convite de cuidado em relação à nossa vida, ao espírito que somos. No fundo, uma casa espírita não é outra coisa senão isso, um convite a uma atenção mais profunda e verdadeira acerca do espírito. E espírito e pensamento são quase que uma coisa só, já que é o pensamento a expressão maior e mais essencial do próprio espírito. Por isso, cada casa espírita, cada núcleo espírita ou a atuação de cada espírita deverá ser sempre a todos aqueles que partilham dessa convivência um convite ao pensamento, um convite a uma vida que olha para essas realidades, que cuida delas e que entende que sem isso, sem esse zelo, sem esse cuidado, estaremos ainda a viver uma vida bem aquém ou estaremos ainda sujeitos a todas essas amarras e distrações que o mundo, especialmente o mundo moderno, nos propõe. Que estejamos, portanto, atentos a isso, que nos sirvamos da literatura tão vasta que o Espiritismo nos traz, que nos infunde discernimento, que nos traz consciência, que nos traz clareza de entendimento, mas acima de tudo, muita esperança, muita fortaleza, fé e amor, para que realizemos no mundo essa obra de esclarecimento, começando por nós, obviamente, mas que há de repercutir em outras vidas também. E lembremos-nos sempre que tipo de cenáculo nós estamos erguendo dia a dia por meio de nossas conversações ou por meio de nossa ação. É um cenáculo
para o cultivo ou para a partilha dos valores da alma, ou, infelizmente ainda, uma prisão em que muitos outros desavisados poderão se prender nos vícios e nas distrações deste mundo. Que Jesus nos abençoe a todos. Ficamos agora à disposição para alguma indagação porventura que tenham, para algum ponto que possamos esclarecer, agradecendo mais uma vez ao carinho de vocês e desejando muita luz em todas as atividades e na jornada de cada um em busca por essa construção com o Mestre nesse cuidado para com o pensamento. É interessante isso porque recentemente, uma das últimas palestras que eu fiz, inclusive, foi baseada num artigo do Kardec na Revista Espírita de julho de 1867, chamado Breve Excursão Espírita. Inclusive, fica a sugestão aí de leitura. E ali o Kardec ele fala um pouco disso. Ele fala fazia 10 anos, né, que o Espiritismo havia se iniciado, desde o lançamento do Livro dos Espíritos, e ele então fazia aquelas viagens para sondar como é que estava o movimento espírita ali no interior da França. Ele vai a Bordeaux, nessa viagem ele vai a Bordeaux, passa em Tours e Orléans. Inclusive, quando ele passa em Tours, foi a vez que ele encontrou Leon Denis ainda muito jovem, com 21 anos em Tours, e ele passa, e aí depois ele escreve esse artigo comentando da análise dele acerca do movimento. Ele diz assim: uma das coisas que me felicita é ver que eu pude encontrar cada vez mais, eu tenho podido encontrar cada vez mais um interesse por aquilo que toca ao coração em detrimento daquilo que impressiona, digamos, os sentidos. No início, isso era o que eu mais via, agora está começando a inverter. Eu tenho visto mais as pessoas que buscam no Espiritismo aquilo que fala ao coração, as respostas que ele traz, a parte filosófica, mas sobretudo a parte moral, convite, né, a essa vivência e tudo mais. E ele denomina, inclusive, ele faz ali uma espécie de gradação dos espíritas, né? Ele fala dos espíritas de coração, que são aqueles que chegaram já a entender a grande finalidade do espiritismo, que é a sua renovação moral, que aceitam todas as consequências do espiritismo para si. O espiritismo filosófico, que ele diz, aqueles que já alcançam o aspecto filosófico, se encantam com os horizontes, né, as perspectivas que o espiritismo traz, mas que ainda não dão o passo da transformação muito profunda, mas já avançaram alguma coisa. E ele diz aqueles que ainda lidam mais levianamente com o espiritismo, muito focados nos fenômenos, né? Ficam extasiados diante de um fenômeno impressionante, mas frios ou quase indiferentes diante desse aspecto mais moral, daquilo que toca o coração. Ele vai falando disso. Em vários artigos, na verdade, da Revista Espírita, ele fala do que é esse processo, né? Que o indivíduo vai tendo no que diz respeito a lidar com o espiritismo. E claro que isso varia de coletividade para coletividade, né? Na França, mesmo já aqueles tempos, tivemos um espiritismo bem diferente do que foi o desenvolvimento do espiritismo na América e nos Estados Unidos, depois das Irmãs Fox, tudo mais, né? Ficou sempre muito mais baseado nesse aspecto da mediunidade, dos fenômenos, e lá já foi mais para esse aspecto também da caridade, embora depois também tenha tido dificuldades. Aí o Brasil acabou abarcando esse aspecto mais da caridade, do serviço. Mas é um processo mesmo, né? Que varia de indivíduo para indivíduo e de coletividade para coletividade. Mas com o tempo, o espírito ele vai começando a realmente se voltar para aquilo que fale menos aos sentidos e fale mais ao que de fato ele é. Tanto a razão, por meio das respostas, quanto ao coração, por meio do amor, do bem que ele vai se sentindo impelido, né, a realizar. E assim a gente vai seguindo, difundindo esse modelo, né, de espiritismo. Eu acho que também a gente está chegando num tempo em que, pelas próprias vias da ciência, isso vai ficar cada vez mais palpável para a humanidade terrestre, para aqueles que têm mais dificuldade em ir pela via, dessa sensibilidade, aqueles que vão mais pelo aspecto ali racional mesmo da ciência, da experimentação. À medida que isso fosse afirmando de maneira cada vez mais clara, até pela ciência do mundo, os espíritos todos seremos convidados realmente a entender os impactos disso para tudo na nossa vida, né? Todas as nossas considerações, assim. Nesse sentido, a gente tem indicado muito, sabe, para a gente ir reajustando esse nosso relógio, né? O contato com o que é divino.
reservar tempo do nosso dia para isso. Então, quando eu paro para observar algo de belo na natureza, ali parece que o tempo ele se acerena um pouco. Quando eu paro para fazer uma leitura efetivamente de um livro, ali parece que o tempo ele dá uma acerenada também. Diferente quando eu estou passando a feed lá rodando aquele tanto de informação picada, mas quando eu paro para ler, o tempo ele parece que ele entra num ritmo mais natural. Então toda vez que a gente lida com o que é imperecível, com o que é eterno, com o que é divino, parece que o tempo ele entra num fluxo mais próximo do que é natural. Se a gente viver só a vida material cotidiana com as suas demandas, a gente acaba sendo absorvido por essa velocidade, tomados por essa torrente, por esse turbilhão. Então, lembrando o grande Guimarães Rosa, eu acho que, sobretudo nos nossos tempos de hoje, é aquele dever que ele disse um dia numa carta para um amigo, né? Penso que chega sempre um momento na vida da gente em que o nosso maior dever será lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Então, nos esforcemos por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos vocês, viu?